Hoje é quarta-feira, dia de debate aqui no Espaço PUC. E no programa de hoje, o assunto é o projeto Cinema no Rio São Francisco. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Uma expedição cinematográfica no Vale do São Francisco. Desde 2004, a Sétima Arte percorre comunidades ribeirinhas. Até outubro, exibições de clássicos e recentes lançamentos do cinema nacional que emocionam e encantam os moradores das regiões. Uma expedição cinematográfica no Vale do São Francisco. Esta é a definição do projeto Cinema no Rio, que há 6 anos leva a Sétima Arte até as comunidades ribeirinhas. Este ano, o projeto percorre 19 localidades de Minas Gerais e da Bahia, com o melhor do cinema nacional. Em praças lotadas, olhares atentos de quem descobre o cinema ou de quem se lembra com saudade dos tempos em que assistir a um filme era o melhor programa da região. Em cada comunidade são exibidos longas e curta-metragens, além de uma animação. Para além das sessões de cinema, o projeto leva conhecimento. Ele conta com a oficina Imagens em Movimento, que permite à população local saber mais sobre o princípio básico do cinema. Às margens do Rio São Francisco, mais do que a natureza exuberante, é a cultura que prevalece. E o Cinema no Rio busca conhecer mais a respeito das manifestações de cada comunidade visitada. E para falar mais sobre a 6ª edição do projeto, nosso convidado de hoje é o coordenador do cinema no Rio São Francisco, aqui no estúdio, Inácio Neves. Inácio, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Espaço PUC. Todo meu, estar aqui com vocês. Inácio, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia do projeto. Bom, essa ideia é uma ideia antiga. Eu já trabalho com a exibição ao ar livre desde 1994. Em 2003, eu desenvolvi uma tela inflável, que essa tela me possibilitou a sonhar, porque facilitou a itinerância. Então, em 2003, eu escrevi 2 projetos, o Cinema no Rio São Francisco e o Cinema nos Trilhos. Em 2004, eu realizei a primeira edição do Cinema no Rio São Francisco, percorrendo 6 ou 8 cidades ribeirinhas. E o que o senhor percebe assim, na reação das pessoas, das crianças, dos mais velhos, no primeiro contato com o cinema, né? Olha, você leva o cinema para aquele olhar virgem, né? Aquela pessoa que nunca entrou numa sala de exibição, nunca teve este contato tão próximo. Então, a reação é surpreendente, porque eles ficam encantados, né? Olhando para aquela tela enorme, que a princípio, na hora que ela está inflando, eles acham que é um grande pula-pula, né? Vira a estrela na noite, e é aquele envolvimento. O cinema no Rio hoje já está assim, fazendo parte do calendário cultural do Rio. Eles estão sempre solicitando, né? Querendo saber qual é a próxima data, né? E está na 6ª edição, Inácio, mas tem toda uma programação, os filmes, eles têm ligação entre si, como é que é feita a escolha desses filmes? Bom, na curadoria dos filmes, nós temos algumas premissas que a gente tem obrigação de seguir. Porque a exibição é livre, né, para todas as faixas etárias. Então, filmes que contêm cenas de violência, sexo, consumo de drogas e tudo, a gente evita esses filmes. E a gente procura, ao mesmo tempo, um tema que esteja bem próximo à realidade dos ribeirinhos. Então, na programação, a gente entra com curta-metragem, animações, longas, documentários. Então, é bem variado. E dá para perceber o que mais agrada ao público? Se é o curta-metragem, se é o longa, se é uma animação? Na verdade, tudo agrada, né? Todos eles agradam e muito. Porque a exibição ao ar livre, né, na praça, é bem diferente da exibição dentro de uma sala de cinema. Você tem aquela interferência que faz parte daquela conversa, às vezes o tema é um tema que absorve mais, segura mais as crianças, depois segura mais os adultos, então ele sempre está oscilando, está em movimento.
mas agrada a todos. E, Inácio, nessa edição específica, a gente tem a novidade da internet entrando aí no Cinema no Rio. Como é que está se dando? Na verdade, são várias novidades também, né? Mas a questão da internet, estamos aí com o blog, com o Twitter, sendo mantidos assim diariamente, estamos abastecendo de informações, fotos e tudo. Então está muito interessante porque a gente está possibilitando, né, que várias pessoas, em vários locais, possam estar participando e conhecendo um pouco do trabalho. Perfeito. E tem outra questão também que a gente estava conversando antes do programa começar, que é essa questão que vídeos são produzidos, né, Anderson? A gente estava colocando. Que vídeos são esses? Como é que isso acontece? Bom, no período de pré-produção, né, da visita nas comunidades selecionadas, a gente produz um vídeo experimental de aproximadamente de 8 a 12 minutos, dependendo do que a gente encontra. E são vídeos assim que são produzidos em um dia. Nós chegamos de manhã na comunidade e no final do dia já estamos viajando, partindo para outra. E esse vídeo a gente proporciona que os moradores se vejam, se reconheçam na grande tela. Então, é muito interessante porque a gente prioriza também os idosos, né? A gente dá a possibilidade dos idosos contar um pouco como era viver naquela comunidade no passado, e as crianças, os jovens, começam a ter acesso a esse conhecimento, né? Então é divertido, a plateia fica em êxtase, é emocionante. Inácio, eu percebo aqui que na programação há, né, filmes assim que valorizam o regional, o que está mais próximo do cotidiano das pessoas. São filmes assim como, por exemplo, enfim, tem uma série de filmes que estão mais próximos. Qual que é a importância de trazer esses filmes para a pessoa se reconhecer mesmo? Não, tem isso. Agora tem outra coisa que é o seguinte, na hora que você pensa, às vezes a gente pensa em alguns títulos, você imagina levar esse filme para essa cidade ribeirinha que tem a ver com a realidade aqui da cidade grande, fica muito distante. Destoa um pouco, Destoa da bastante. realidade das pessoas. Você tem aí, né, uma série de curta-metragem em cima do folclore nordestino, né, da literatura de cordel. Para eles é muito próximo, porque mesmo estando em Minas Gerais, vamos supor Pirapora, mas Pirapora, a população ali, são pessoas que vieram de Pernambuco, Bahia, Alagoas, é quase assim, é uma mistura, né, dessas regiões. Então, os filmes que têm um tema mais voltado para o ribeirinho, para o interior, para o sertão, têm essa identificação, é bem próximo do cotidiano, né, deles. E aí, para o pessoal de casa ter uma ideia, né, temos aqui Caçadores de Saci, Os Filmes que Eu Não Fiz, As Histórias Assombradas, enfim, vários filmes, o Jumento Santo e A Cidade que Acabou antes de começar. Isso. Enfim, só os títulos já chamam toda a atenção, já dá vontade de assistir. É interessante que o curta, né, Os Filmes que Eu Não Fiz, que é maravilhoso, e é o sucesso que faz, né, porque ao mesmo tempo é um tema que tem muito a ver com a cidade grande e com a cidade que está se produzindo. Tem profissionais querendo produzir um filme e tudo, mas é muito bem aceito por eles. Inácio, agora uma questão que é até uma curiosidade. O Rio São Francisco, por que escolher logo o Rio São Francisco? Bom, você deve ter reparado na minha resposta, lá no início, dizendo que eu escrevi 2 projetos. Sim. Quando inventei a tela inflável. Foi o cinema no Rio São Francisco e o cinema nos Trilhos. Eu procurei ter uma espinha dorsal por onde fazer essa itinerância. Então, o Rio São Francisco, além de ser essa espinha dorsal, eu tive o privilégio de viajar no Rio São Francisco em 75, no vapor Venceslau Braz. Que bacana. Desde então, eu sempre tenho um vínculo com o Rio, ou pescando, ou indo passear, é um lugar que eu gosto muito. Vocês não estão levando histórias de pescador pro pessoal, não, né? Não. Mas, quando eu fiz essa viagem no Rio São Francisco, inclusive estavam os sobrinhos do Chico Buarque, né, o Lula, Pedrinho, que hoje é o pessoal da Conspiração Filmes. Tenho até trocado e-mail com eles, e na época tinha um jornalista que era o Imediato, ele escreveu a respeito dessa viagem também. Então essa relação com o Rio ela é muito próxima e antiga. E o Rio sempre foi um lugar mágico de pessoas, assim, né? Bom, o Rio ano que vem o descobrimento do Rio, vamos dizer, faz 510 anos ano que vem. Então faz parte da história, né, do país.
na verdade. Inácio, nesses 6 anos, né, já deu para perceber algum dos espectadores que de assistir o filme demonstrou interesse em virar cineasta? Há vários, É? vários. Então você sempre tem alguém comentando ou falando, como é que eu faço? Ou o cineasta, então querendo montar uma salinha de cineclube, e a gente tem orientado, sempre de poder estar encaminhando. Este ano nós estávamos em Barra de Parateca, em um distrito de Carinhanha. Ao chegar à cidade, surgiu um menino que eu chamei ele pedindo informações, ele se dispôs a nos levar nos lugares. Eu coloquei ele no carro. O guia, né? O guia. No final, eu expliquei para ele estava fazendo um som, e uma hora eu cheguei no lugar assim, eu falei, vamos entrevistar aqueles 2 rapazes ali. Ele virou baixinho e falou, são meus amigos. Eu falei, tem problema? Ele falou, não. Aí montamos tudo, botamos 2 rapazes, aí eu virei para o Alex, falei, Alex, seguinte, deixa eu segurar o microfone, você vai entrevistar seus amigos. Mas ele ficou tão emocionado de poder estar, sabe, de alguma forma, participando do projeto e do filme. Então, a gente sempre está incentivando, de alguma forma. Inácio, infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos só colocar aqui que os próximos acontecem ainda em Minas Gerais, ainda não vai para a Bahia, né? 23 de Januário, 24 Itacarambi, Minas Gerais, Matias Cardoso, Manga e Malhada, que já é na Bahia. Programação completa no site, né? Isso no site, acesso ao Twitter, ao blog. E fica aí a mensagem. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Obrigado, Inácio. Ótimo. Anderson, até quarta-feira que vem, aqui no estúdio. Ok. O Espaço PUC termina agora. Na próxima quarta-feira você assiste mais um Repórter PUC com um tema interessante. E para participar do programa é só acessar o seu e-mail que mandaram pra gente. É espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta, ao vivo pelo PUC TV, às 5h30 da tarde, com a reprise às 8h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até lá!